E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em meio a um turbilhão que agita os bastidores do Vasco da Gama, rumores fervilham sobre uma possível virada de jogo. A 777 Partners, em meio a protestos e incertezas, pode estar à beira de uma decisão que mudaria os rumos do clube. O estopim para essa possível reviravolta foi o movimento jurídico liderado pelo próprio Vasco contra a 777, uma ação que tem agitado os corações dos torcedores. O foco dessa batalha legal é resguardar o futuro financeiro do clube diante da iminente saída da empresa da Sociedade Anônima de Futebol, SAF. As cortes, envoltas em mistério, tornaram-se o palco dessa disputa, cujo desfecho pode ser crucial para o destino do Vasco. O objetivo principal é garantir que os ativos da SAF permaneçam intocados, protegidos de qualquer turbulência financeira que possa surgir. Nos bastidores, sussurros indicam que a empresa já teria tomado a decisão de se desvincular do Vasco, optando por abrir mão de sua participação. Essa revelação tem acendido uma chama de esperança no clube, que agora busca avidamente por investidores interessados em assumir esse posto. Paralelamente, a diretoria do Vasco optou por seguir o caminho dos tribunais, não com o intuito de retomar o controle do futebol de forma direta, mas sim para proteger os interesses do clube e da SAF. O medo latente é que, em caso de um colapso da 777 em escala global, que já acionou um plano de gerenciamento de crises, a SAF do Vasco seja arrastada junto. O pedido feito ao tribunal busca, acima de tudo, garantir a segurança e o futuro do clube. A proposta em discussão é temporariamente suspender a participação da 777 no Conselho de Administração, limitando sua influência nas decisões estratégicas. Esse movimento se torna ainda mais relevante considerando as acusações de fraude enfrentadas pela empresa nos Estados Unidos. Se um investidor entrar em cena, o ideal seria que adquirisse, por meio de processos legais, a parte da SAF atualmente controlada pela 777. Isso não apenas traria estabilidade financeira ao clube, mas também garantiria a continuidade do modelo de gestão da SAF. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol está fervilhando com rumores e especulações após a notícia da suspensão do contrato entre o Vasco da Gama e a empresa de investimentos 777 Partners. Enquanto os torcedores se perguntam sobre o futuro do clube carioca, surge um nome que acende ainda mais a chama da curiosidade: Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, mais conhecido como Bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e proprietário do Newcastle United, tem sido associado a um possível interesse na compra do Vasco. Desde que assumiu o controle do Newcastle United, Bin Salman tem demonstrado um apetite voraz por investimentos no mundo do futebol. Sua riqueza incomensurável e seu desejo de transformar o clube inglês em uma potência global chamaram a atenção de todos os aficionados pelo esporte. Agora, com os olhos voltados para o Vasco da Gama, especula-se sobre as possíveis consequências desse interesse tanto para o clube quanto para o futebol brasileiro como um todo. O que torna essa especulação ainda mais fascinante são as promessas de um aporte financeiro significativo que poderia impulsionar o Vasco a novas alturas. Contratação de jogadores renomados, investimentos em infraestrutura e um reposicionamento no cenário internacional estão entre as expectativas dos torcedores. Além disso, a associação com uma figura tão proeminente como Bin Salman poderia trazer um novo nível de reconhecimento internacional ao clube, aumentando sua influência e prestígio além das fronteiras do Brasil. Entretanto, o possível envolvimento de Bin Salman também suscita questionamentos sobre as implicações éticas e políticas dessa transação. Sua reputação controversa, marcada por acusações de autoritarismo e violações dos direitos humanos, levanta preocupações sobre os valores e a integridade do Vasco da Gama ao se associar a ele. Diante desse dilema, os torcedores se veem divididos entre o desejo por sucesso esportivo e as questões morais que cercam o potencial acordo.
Enquanto os bastidores do futebol fervem com a possibilidade de uma aquisição pelo príncipe saudita, a voz dos verdadeiros protagonistas dessa história começa a ecoar: os torcedores do Vasco da Gama. Em meio a debates acalorados nas arquibancadas virtuais e nos bares ao redor de São Januário, surge uma multiplicidade de opiniões sobre o assunto. Para alguns vascaínos, a ideia de receber investimentos maciços e contar com o respaldo financeiro de Bin Salman representa um caminho promissor para resgatar a grandeza perdida do clube. Para esses fervorosos defensores da causa, os potenciais benefícios esportivos e financeiros superam quaisquer preocupações éticas ou políticas que possam surgir. Por outro lado, há aqueles que expressam reservas profundas em relação a uma possível associação com o príncipe saudita. Para esses torcedores mais críticos, o valor da integridade dos princípios do Vasco da Gama não pode ser comprometido em troca de sucesso esportivo a curto prazo. Acreditam que o clube deve permanecer fiel aos seus valores históricos e resistir a qualquer tentação de alianças duvidosas. Em meio a essa variedade de perspectivas, surgem perguntas cruciais que ecoam nos corações e mentes dos vascaínos. O que é mais importante para o Vasco da Gama, a busca pela glória esportiva ou a manutenção de sua identidade e valores? O preço do sucesso vale o comprometimento de seus princípios? Essas são questões que transcendem o campo de jogo e tocam a essência da alma vascaína. Enquanto aguardam ansiosamente por desenvolvimentos futuros, os torcedores do Vasco da Gama sabem que sua voz terá um papel fundamental na definição do destino do clube. Em meio a incertezas e especulações, uma coisa é certa: a paixão e o comprometimento dos vascaínos continuarão a ser a força motriz por trás do gigante da colina, independentemente de quem esteja no comando. Enquanto o suspense paira sobre o futuro do Vasco da Gama, uma coisa é certa: a possibilidade de uma aquisição pelo magnata do futebol Bin Salman promete manter os torcedores e os observadores do esporte ansiosos por mais informações. O desfecho dessa história não apenas moldará o destino do clube, mas também deixará uma marca duradoura no panorama do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.